A primeira pergunta, pastor, vem da nossa irmã ouvinte Clara. Ela quer saber se ela está errada em pensar que a Congregação Cristã do Brasil é uma sociedade fechada, pois eles não dizimam, mas se ajudam mutuamente. Quero dizer, irmã, que a senhora acertou na mosca. Uma característica de seitas é o exclusivismo. O que é exclusivismo? Significa que nossa igreja que salva. Qualquer pessoa fora da nossa igreja não se salva. Isso é uma declaração já muito antiga que é da Igreja Católica e faz parte do catecismo. Existe salvação fora da Igreja Católica Apostólica Romana? Não, não existe salvação fora da Igreja Católica Apostólica Romana, porque ela é comparada à Arca de Noé. Como ninguém se salvou fora da arca, ninguém se salva fora da igreja. Então, essas pequenas igrejas que têm surgido ultimamente, se aproveitam dessa declaração e tomam para si, literalmente, esse exclusivismo. Ora, como é que eu vou pensar e vou pregar que a minha igreja salva, se eu tenho uma Bíblia e ela declara que não há salvação em nenhum outro fora da pessoa de Jesus, de acordo com Atos 4:12? Cuidado com seitas exclusivistas que dizem: você está à beira do caminho. Nós estamos no caminho, a Santa Irmandade da CCB. Agora, na verdade, como diz a irmã, não dão o dízimo, porque dizem que o dízimo é da lei. Entretanto, nós sabemos pela Bíblia de Gênesis 14, 18 a 20, que o primeiro homem que deu o dízimo na Bíblia foi Abraão. Abraão viveu 430 anos antes de a lei ser dada. Como é que alguém declara, não dou o dízimo porque é da lei? Pergunto, Abraão era da lei? Anterior à lei. Viveu no tempo da lei? E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Próxima pergunta, pastor, vem do Luiz Fernando. Ele pergunta: por que Deus colocou Abraão à prova com seu filho Isaque? Queremos dizer que esse trecho da Bíblia está no capítulo 22 do livro de Gênesis. E segundo nós conhecemos da história de Abraão, ele passou por 3 grandes provas na sua vida. Primeiro, a chamada divina para ele sair da terra da sua parentela para uma outra pátria que Deus iria indicar. Segundo, a exigência de confiar em Deus para o cumprimento da promessa do concerto que foi estabelecido entre ele e Deus, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E o terceiro teste, ou prova pelo qual ele passou, foi a ordem de sacrificar a Isaque, o filho da promessa. Então começou Abraão a ter a sua fé testada para saber se, porventura, seu filho era mais querido do que o próprio Deus a quem ele servia. O ponto principal neste pedido de Deus de sacrificar o seu filho tem 2 lados que ilustram o critério adotado por Deus ao lidar conosco como crentes. O amor a Abraão por Deus era maior do que o amor por outras pessoas, inclusive seu filho amado. O que diz o primeiro mandamento em importância? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então a esperança e a expectativa que Abraão tinha
no cumprimento da promessa ainda se firmavam em Deus, onde ele passara agora a confiar noutra coisa, isto é, em Isaque. A pergunta seria esta: teria ele deixado de confiar em Deus e passaria a confiar no seu filho Isaque, que era o seu sucessor de todos os bens que ele possuía na terra e que daria continuidade à própria nação? Por meio dessa prova, Deus forçou Abraão a encarar essas perguntas e demonstrar se realmente temia e amava a Deus de todo o seu coração. Então, Deus não queria realmente a morte física de Isaque. Tanto é que no momento em que Abraão levanta o cutelo, ele ouve a voz de Deus: não faças tal, agora sei que tu temes a Deus. Então foi providenciado um cordeiro que tomou o lugar de Isaque. Só que quanto ao Filho de Deus, Jesus Cristo, ele foi à cruz e morreu por nós para a nossa salvação.